A coisa mais importante para nós atualmente é nos darmos conta, primeiro, da nossa polidimensionalidade. Nós não somos indivíduos consumidores, nós não somos indivíduos torcedores, nós não somos indivíduos que torcem por uma igreja, um partido ou alguma opinião que no momento é dominante, não é? Nós somos seres muito mais complexos do que isso. Nós temos em comum um fato coletivo chamado humanidade. Nós pertencemos a uma espécie, né? Já até acreditamos que essa espécie fosse superior a todas as outras do planeta. Atualmente, estamos caindo um pouco mais na real e vendo que não somos necessariamente a espécie superior no planeta, não é? Que talvez não sejamos nem mesmo a mais inteligente. Nós apenas sabemos falar, não é? Mas, para mim, que sou socióloga, que trabalho com antropologia, eu digo que o mais interessante, nesse caso nosso, da inteligência, da palavra, é que nós conseguimos ter sentido às coisas. Nós conseguimos atribuir sentido às coisas. Às vezes sentidos positivos, às vezes sentido negativo. Mas nós o tempo todo estamos ressignificando, reatribuindo valores às coisas. E isso, não é? Não sabemos se as outras espécies são capazes de fazer. Até agora achamos que não. Mas quem sabe os golfinhos, os elefantes, os leões não são também capazes de significar, apenas eles o fazem de maneira diferente que nós, não usando a mesma linguagem que nós. Então, nós pertencemos a uma espécie única. Não vamos dizer que ela é a superior, digamos, ela é única. E o que ela tem de comum é essa possibilidade de transmitir, não é, ao outro o cuidado, não é, que nós podemos desenvolver para a preservação da vida de cada um de nós, da vida de grupos e da vida do todo no planeta. Não temos agido nesse sentido, não é? O cuidado com o planeta, o cuidado com a espécie, a noção de atenção, cuidado, está emergindo agora porque tudo isso está em perigo. Está em perigo exatamente pela falta de cuidado. Então, um cuidado que é emergente, não é? Nesse sentido de prática da solidariedade, é o que é o mais importante de nós colocarmos em uso cotidiano, diário. Não é algo a ser feito numa instituição, algo a ser feito num grupo, é algo a ser feito por cada um de nós a cada momento, desde que se levanta da cama até a hora que se deita. Isto é, como hoje eu vou fazer com que a vida que eu represento, a vida humana, tenha mais sentido, ela tenha mais saúde, ela seja mais vida realmente. Como eu posso fazer para beneficiar a minha espécie e também beneficiar as outras espécies que estão no planeta, para que o planeta não feneça, não morra? Como eu vou me conduzir, assim, concretamente, em relação, por exemplo, à questão da água? Eu vou jogar água fora, não é? Eu vou consumir água de maneira responsável? Eu vou tratar as pessoas que estão com sede de maneira responsável, não é? Então, essas são questões de cuidado emergente na sociedade. Mas essas questões de cuidado emergente, elas têm pouco a ver com o tradicional cuidado de saúde propiciado pelas instituições de saúde, pelos grupos
de profissionais de saúde, não é? Porque ele abrange a todos nós. Então, assim, ele não se restringe às racionalidades médicas ou curativas, às práticas de saúde em geral. Ele vai além, não é? E, a propósito disso, uma coisa interessante de notar é como essas práticas, mesmo as práticas de cuidado de saúde, elas estão deixando de ser apenas uma coisa técnica, racional, dentro de uma racionalidade, e estão acolhendo formas mais expressivas de intervenção. É muito importante que a gente se dê conta do papel crescente que está tendo a arte na prática do cuidado. Não apenas na prática do cuidado médico ou na prática do cuidado preventivo, mas na prática da manutenção da saúde, não é? Da manutenção da saúde das pessoas, de cada pessoa, dos grupos de pessoas. É interessante a gente ver, por exemplo, que em exposições científicas, não é, interdisciplinares, de resultados de pesquisa científica, a arte já começa a aparecer como um elemento fundamental na expressividade do próprio resultado de pesquisa. Então, assim, eu acredito que as práticas expressivas na arte, como a dança, a literatura, a pintura, o teatro, o próprio cinema, e todas as artes em geral, fotografia, elas têm muito, muito, muito a dizer em relação à questão do cuidado na saúde e na vida. Então, essa é uma forma emergente. Eu gostaria, talvez, de dizer que daqui para diante a gente se focasse um pouco mais na questão da expressividade do cuidado em saúde. Não é? Da expressividade nesse sentido de que não basta uma racionalidade técnica que tem um fim e, portanto, gera uma certa intervenção de uma certa natureza, mas sim como, a partir de certas formas expressivas, o sujeito humano começa a recuperar a sua própria vida. Isso é muito importante. E eu acho que essa é também uma forma de cuidado emergente na sociedade contemporânea. Eu acho que eu fiz uma espécie de tour, né, um torno de questões relativas ao cuidado que estão emergindo na sociedade contemporânea e que não se restringem à questão tradicional do cuidar no sentido de preservar ou restabelecer ou prevenir a questão da doença, mas sim de como a gente consegue restabelecer a questão da vida plena entre os seres humanos. Eu gostaria de deixar para vocês algumas questões para reflexão. Entre elas, eu destacaria essa questão da pessoa, não é, como elemento fundamental do agir e do relacionar-se na vida. A pessoa, não é aquela que se reconhece como totalidade múltipla, não é? E ao mesmo tempo que ela é uma singularidade irredutível ao indivíduo, e a pessoa que reconhece a alteridade, que reconhece o outro como elemento fundamental, inclusive para afirmar a sua própria realidade, a sua singularidade. Então, se conseguirmos, eu acho que se nós conseguirmos essa recuperação do outro e de nós mesmos, nós estaremos
no caminho de estabelecer novas formas de cuidado da vida como elemento importante. A segunda questão é essa. É a vida, não é, algo superior à saúde, tal como nós entendemos correntemente a saúde, tal como tratamos correntemente da saúde? A minha impressão é que a vida é algo que está além do que se define correntemente e institucionalmente como saúde, né? Ela é um bem precioso, não é? E que, às vezes, vai muito além da questão da saúde. Você pode ter uma pessoa com um câncer avançado, que tenha mais vitalidade que um executivo que trabalha 8 a 10 horas no banco e que praticamente não tem uma vida. Ele está só lá sendo um instrumento de trabalho de uma instituição. Então, assim, o que é a prática do cuidado nesse momento da nossa sociedade? É apenas um conjunto de intervenções técnicas ou é algo mais? Acho que também vocês, como profissionais de diversas áreas do campo da saúde, poderiam refletir sobre isso. E, sobretudo, eu acho que, para terminar, a questão mais importante: como a gente pode superar os valores que são dominantes na sociedade contemporânea? O individualismo, não é? O consumismo, a competição exacerbada, se a gente não cuidar do outro. Então, o cuidado nesse sentido, ele implica no reconhecimento de outros valores. O valor da solidariedade, né? O valor da alteridade como elemento que confirma a minha identidade, não é? E o valor da vida como elemento fundamental que deve ser preservado nesse momento no planeta Terra. Isso é mais ou menos o que eu queria dizer para vocês. Fico muito agradecida, mais uma vez, do convite da Roseni e de ter a possibilidade de colocar essas poucas ideias aqui para vocês. Obrigada.